sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência. Eu sou Tainan Sena e hoje nós vamos falar sobre tudo de marketing de influência para você aí de casa que quer entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu tenho uma convidada especial que entende tudo sobre mídia, sobre Bush. O que é isso, hein? Com ela, estamos aqui, Mari Caldereiro! Olá, tudo bom? Prazer estar aqui, minha querida. Eu tô tão feliz de você estar aqui com a gente hoje. Não, nós estamos na última das últimas que eu podia estar aqui, né? Porque daqui a pouco temos uma convidada, mais uma convidada. Eu sou uma convidada em dose dupla. Você sabe bem como é que é isso? Vai deixar ela trabalhar com publicidade, marketing? Será? 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 Vamos esperar. Será que vai... Aí a gente pode ter um outro capítulo que é quais os trabalhos do futuro que a filha de Mari Caldereiro vai poder trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com performance. Então acho que é um bom caminho. Em casa não vai ter muito como fugir, né? Não vai. Então conta pra gente o que é Bush. Na verdade, conta pra gente sua carreira antes. Como que você começou, como você chegou a trabalhar com mídia de performance. O que te encantou nisso? Menina, a minha carreira, ela é muito doida. Eu acho, assim, ela é um acidente atrás do outro, que me trouxe até aqui. Acasos atrás de acasos. Acasos atrás de acasos, né? Então, eu queria fazer jornalismo, não sabia o que queria fazer, fui fazer publicidade. Na época que comecei a estudar, comecei a entrar em agências, nem se falava muito disso, assim, de mídia. E aí, o meu pai um dia me ligou, tava no primeiro ano da faculdade, ele me ligou e falou, Mari, vai ter um curso aqui na empresa que eu trabalho, chama Google Ads. Olha. Você já ouviu falar, menina? Eles davam presencial ainda, né? Era uma coisa totalmente de outro mundo, assim. Tem a ver com publicidade, vem aqui fazer, assim, coisa de primeiro semestre. Fui, eu morava numa cidade do interior, Ribeirão Preto. Fui uma das primeiras pessoas a ser credenciada por lá. E aí a vida aconteceu, assim. Então, fiz alguns estágios em empresas menores, aí entrei em agência. Em 2018, eu fui uma das top 100 únicas pessoas que eram graduadas pelo Google, a convite do Google do país. Que demais! Foi muito, muito, muito louco, assim, porque na faculdade, acho que a gente começa a ouvir falar disso, né, de marketing digital agora, uma coisa muito recente. Então, a minha graduação não tem nada a ver com isso. Não teve nada com digital. Não teve nada a ver com digital. Depois eu fui fazer... Eu peguei uma época do branding de content, assim, que era uma coisa, né? Nem sabia que eu ia acabar no marketing aqui de influência. E aí fiz a minha especialização. Fiz uma especialização na UFSCar em produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas. Que legal. Para entender como a comunicação, ela se comportava quando a gente precisava fazer adaptações em diferentes formatos, assim. E aí foi uma carreira que foi muito tortuosa e que me trouxe aqui, assim. Então, eu era a pessoa da performance raiz, assim. Eu era a pessoa do Google, eu tinha um chefe, assim, trabalhava numa agência, eu brinco, que parecia que a gente trabalhava na Bolsa de Valores, sabe? Assim, adoro. A gente tinha uma TV e ficava acompanhando se o ROI subiu, se o ROI desceu, era uma coisa muito maluca. E aí, agora faz, 2 anos que eu tô em São Paulo, quase 2 anos de Squid já, 1 ano e meio de Squid. E aí trouxe toda essa bagagem aí pra olhar pra marketing de influência, pra criar esse formato, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né, o que é Boost, adaptado da mídia pro marketing de influência. Então, apesar de estar no interior, eu acho que o digital, ele me trouxe muitas possibilidades de trabalhar com clientes muito legais, muito grandes, assim. Então, o meu primeiro cliente da vida foi Magazine Luiza, lá atrás, quando eles não tinham nem house, E agora essa potência. Então, assim, eu tava no interior, mas tava num polo ali. Ribeirão é um polo pra muita coisa. E aí foi uma bagagem, ela é uma bagagem muito mista, mas tô aqui, cheguei. Estou no paraíso. Vamos falar desse paraíso. Vamos falar. O que é Bush? Eu acho que você falou de algumas coisas aqui, ROI. Tem muita gente que quer entender o que é Bush. O que é isso? É Boost, né, menina? Parece um bicho de 7 cabeças, você não acha? Eu acho. Uma palavra estranha, né? Uma palavra que a galera às vezes fica olhando pra minha cara e fala, mas como é que você faz? Né? Porque a gente tem essas... A gente tá nesse universo. É mais que a tecnologia. Exato. Mas como é que isso funciona? Da onde que vem? O que fazem? O que comem? Como se comportam? Não é mesmo? Mas nada mais né? A gente criou esse formato dentro da Squid de uma forma muito, muito pioneira, eu acho, né? Que foi entender como que a gente podia pegar a credibilidade dos influenciadores, que é o grande core da Squid, né? O marketing de influência. E alinhar a performance da mídia digital
mas de forma muito mais humana, trazendo todas as qualidades do marketing de influência. Então, o discurso humano, a base engajada desses influenciadores, a conexão real que existe, principalmente quando a gente fala ali de influenciadores um pouco menores, etc. E a gente junta isso com uma bagagem da mídia convencional, que é o Google Ads, que é o Facebook Ads, que é o TikTok Ads, e sai desse universo de banner, né? A gente sai do mundo do banner, mas a gente traz o resultado do banner. Então, ele é um resultado exponencial. A gente pega aquela base, a gente pega aquela mensagem, a gente gera uma exponencialidade muito, muito grande daqueles resultados. E a gente juntou 2 universos para fazer com que as campanhas, elas tivessem cada vez mais entrega. Porque hoje, quando a gente vai olhar para os influenciadores, né? A gente tem um desempenho orgânico que é extremamente importante. Sim. Mas depender da mão do algoritmo... A gente sabe que não é fácil, né? Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. As plataformas, elas mudam todos os dias. Então, a gente tem poucas informações oficiais de como que essas plataformas funcionam, de como esses algoritmos funcionam. E a gente acaba tendo pouco controle sobre a entrega, né? Então, na verdade, a ideia do Boost é trazer o que falta pro marketing de influência, que é o controle sobre a entrega. Porque o conteúdo de qualidade, o influenciador entrega. O briefing bem feito, o casting que fala com a marca, a gente entrega. A Squid entrega como ninguém, a gente sempre entregou. Mas o controle sobre essa entrega, o controle sobre quantas pessoas nós vamos alcançar de fato, a gente não tinha. Entendi. E agora a gente tem. E vamos ver se a gente tá entendendo bem. Tem diferença de boost e mídia paga? Ou tem algum critério diferente nisso ou não? Na verdade, é assim, né? O Boost, ele é um impulsionamento. Tá. Ponto. Vamos resumir. O Boost, ele é um formato de impulsionamento de mídia. Agora, quando a gente tá falando de uma mídia paga convencional, normalmente esse universo, como eu falei, ele é um universo um pouco mais estático. E ele é um universo que ele se apoia em segmentações muito amplas. Tá. Então, vamos traduzir aqui para ficar mais claro. Eu gosto de exemplos. Acho que exemplos ajudam as coisas a ficarem mais palpáveis. Quando a gente tá falando de uma campanha de mídia convencional, você acaba tendo que se apoiar nos artifícios que a própria plataforma dá pra você, né? Então, eu tô aqui com uma campanha do segmento de moda, e aí eu quero falar com pessoas de 20 a 35 anos, que moram na cidade XYZ, e que tem interesse em moda. É uma coisa muito ampla, é um tiro de canhão, né? A gente dá um tiro de canhão muito grande. Quando a gente vai falar de Boost, o formato, a plataforma que é usada, ela é a mesma. Afinal, é um impulsionamento. Porém, a gente usa o influenciador como a segmentação. Então, quando eu tenho um influenciador, ele é uma pessoa nichada, que gerou conexão com a sua base toda, através de uma criação de conteúdo consistente. Um influenciador que fala de moda, ele não é só um influenciador que fala de moda. Ele é uma pessoa que ele tem um estilo de vida, que ele propaga um jeito de ser, um jeito de existir diferente. Então, é muito diferente eu falar com todo mundo de 20 a 35 anos que gosta de moda, que mora em São Paulo, do que eu falar com a base da @tainacena, que são pessoas que gostam de moda, mas que elas também estão inseridas em comportamentos. Isso faz com que a gente consiga encaixar a marca, né? Trazer uma qualificação de público muito maior, muito mais abrangente, fazendo com que a gente tenha uma rentabilidade do universo do marketing de influência próxima à do marketing de performance. E uma consistência, uma qualificação do funil, onde as pessoas são impactadas, muito mais alta. Porque a gente sabe, né? O marketing de influência, a gente tem pessoas que ganham cachês muito altos ou muito baixos. A gente não tá aqui pra julgar isso. Mas a partir do momento que a gente paga um cachê e a gente não tem controle sobre essa entrega, quando a gente vai fazer cálculos pra olhar os dados reais que essa campanha vai trazer, a gente não tem muita segurança sobre isso. Então, a pessoa, ela tem 1 milhão de influenciadores. Pode ser que naquele dia o story entregue para 10% dessa base. E pode ser que ele entregue para 3% dessa base. Quando a gente vai fazer o cálculo, né, o cliente, ele vai olhar para isso. Quanto que eu paguei por cada pessoa que eu impactei aqui? Se a gente for olhar isso só em cima do cachê. Ele não tem muito controle sobre isso, né? Porque a gente tá na mão do algoritmo. Então,
quando a gente usa esse mesmo conteúdo que já foi pago, que já foi produzido, que tá ali inserido nesse cachê, a gente agloba uma verba de mídia. E faz uma explosão da entrega desse conteúdo de forma direcionada, qualificada, garantindo que a gente esteja falando com as pessoas que realmente se conectam com aquele influenciador. A gente consegue gerar rentabilidade. É claro que não é a mesma coisa do que você rodar um banner ali num tiro de canhão. Até porque você tem muito mais gente pra conversar quando você tá ali na mídia digital convencional, ali no banner do Google, ali na página de um portal de notícias. Mas é muito mais barato do que quando você olha só pro cachê. Entendi. Que eu sempre falo, né? Eu sempre brinco com isso, assim. O cliente, ele contratou uma Anitta da vida, né? Contratou ela. O valor do store dela, a gente não precisa comentar aqui, mas é um valor alto porque ela tem uma percepção de valor, uma representatividade muito alta. Aí, naquele dia, que o store ele dura 24 horas. Não tem o que você fazer. Ele dura 24 horas. É assim que funciona na plataforma. É o formato da formato dele. E aí, você vai pagar ali um combo, 2, 3, 4 inserções, vamos dizer assim, e ele vai durar 24 horas. E aí, no dia da postagem, o Instagram caiu. No dia da postagem, aconteceu uma polêmica muito grande. E os stories dela passou batido. Passou batido por todo mundo. E aí, ela não vai te ressarcir aquele cachê por conta disso. Porque não é uma coisa que ela tem controle, não é uma coisa que a gente tem controle. Então, eu sempre falo, nada vai fazer o seu story durar mais do que 24 horas. O boost vai. Então, o boost, ele ajuda a potencializar mesmo, né? Eu acho que um ponto que você trouxe, que eu gostei, é de você entender aquela audiência que já tá performando organicamente. Exato. E você expandir isso dentro da base do próprio influenciador. Que a gente consegue ser muito mais assertivo do que, por mais que ainda a mídia, ela é afunilada, mas com o boost você acerta mais. Você diminui um pouco mais esse funil. Exatamente, você traz a qualificação pro funil. O que acontece? O que a gente tem que tomar cuidado, gente? Não vamos ser enganados pelas pessoas, tá bom? Se alguém chegar pra você e falar assim, olha, querida, eu te garanto que se você fizer a sua mídia comigo, você vai alcançar 100% da base desse influenciador. Isso não é verdade. Por quê? Não é. Porque existe uma coisinha chamada LGPD. Existe uma coisa chamada Lei de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode ter acesso ao nome da pessoa que segue aquela pessoa. A gente tá num mundo muito globalizado, um mundo muito conectado, mas as pessoas, elas têm direito à privacidade delas. Sim. Então, o necessário, que a gente né? É necessário, é vital pra nós, pra que a gente consiga se proteger, pra que a gente consiga ter os nossos comportamentos assistidos de acordo com a nossa autorização dentro do que a gente faz online. Então, o que a gente faz em Boost? O que a gente consegue fazer é ter acesso, não ao dado, nome, a Mariana, a Júlia, a Joana, não ao nome, mas quem são as pessoas que interagem com essa conta? A gente sabe que a Squid não é uma agência, a Squid é uma plataforma, né? É a tecnologia, né? A gente olha pra tecnologia. É pop. É pop, é ótimo. A Squid olha pra tecnologia. Então, a gente tem todo um discurso e todas as nossas soluções, elas conversam para que a gente se baseie em dados. Tá bom. A gente tem várias APIs, né? Então, a gente tem uma API ali com o grupo Meta, a gente tem uma API ali com o grupo TikTok, que não permitem que a gente tenha dados diretos de ninguém, mas permitem que a gente mapeie comportamento. Então, o que a gente consegue fazer é olhar para essa conta aqui, então, esta campanha. Então, vamos olhar para uma campanha aqui do setor de varejo. Ela vai estar trabalhando com 10 influenciadores. Quem são as pessoas que se comportam online de modo a engajar com essas contas? E aí, a gente usa isso como um universo de segmentação. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente fala só, de fato, com as pessoas que engajam com essas contas, que estão dentro das campanhas. Então, isso já faz com que a gente consiga criar um universo um pouco maior, porque eu posso falar com pessoas que se engajaram nessa conta no último 1 ano. Tá. Então, às vezes, eu segui essa pessoa, agora eu não sigo mais, eu deixei de seguir, aconteceu qualquer coisa, ou o story parou de aparecer pra mim, então eu não tô tão engajada nesse momento. Então, a gente consegue puxar todas essas pessoas, usar isso como público, né? Ou a gente consegue virar pra plataforma que a gente quiser usar, seja o Meta, seja o TikTok, seja o Google, seja o que for, e falar, olha,
Eu quero que você encontre pessoas baseado nos comportamentos que a gente tem mapeado de pessoas que seguem as contas XYZ. E aí a gente usa essa base amostral para encontrar pessoas com comportamentos semelhantes. E aí, o que a gente vai estar olhando? A gente sai dessa história de idade, de gênero, dessa amplitude muito grande, e a gente entra em quem são essas pessoas? O que elas gostam, né? O que elas vêm consumindo? Os conteúdos que essas pessoas compartilharam nos últimos 160 dias, o que eles tinham em comum? Que horário que isso aconteceu? Isso é interessante, né? Até porque você for olhar, eu tenho a afilhada dos meus pais, ela tem 23 anos, mas o gosto dela, tudo, ela é uma pessoa de 60, assim, praticamente. Então, se você for colocar, né, no clássico ali da mídia paga, vamos impactar mulheres, é lógico, né, eu tô dando um exemplo aqui, a gente não vai generalizar, mas é muito mais certeiro eu impactar ela quando eu faço pelo comportamento dela, e talvez ela vai ser impactada, minha mãe vai ser impactada, e outras pessoas que têm o mesmo gosto, do que se fosse fazer pela divisão só de idade, ela não seria impactada. Porque Exatamente. Isso é um gosto de pessoas mais velhas. Quem disse que é? Exatamente. Quando era mais nova, quando tava na pós-graduação, a gente trocava muito sobre isso, né? Porque ali tava um monte de gente produzindo conteúdo audiovisual, entendendo o comportamento, né? A gente queria muito entender comportamento. E eu sempre falava, gente, o dinheiro que as plataformas de streaming, elas gastam comigo, menina, à toa. Só porque eu tenho, sei lá, 25 anos. E eu não gosto, eu não assisto uma série. Eu detesto série. Eu sou impactada, eu gosto de ler livro. Então, assim, a gente tá num mundo onde faz cada vez menos sentido colocar as pessoas em caixas baseado em dados circunstanciais. E acho que quando a gente tá, não só numa empresa, mas num ambiente onde a gente usa a possibilidade de ter dados complexos, dados reais, para tomar decisões cada vez mais assertivas, isso nos permite sair do básico. A gente sai do básico, porque colocar as pessoas numa caixinha de faixa etária, num etarismo, numa caixinha de gênero, numa caixinha de comportamentos que são esperados, baseados nisso, faz com que a gente se perca muito, faz com que a gente perca muita inteligência de dado. E aí, o que o Boost faz, voltando um pouquinho, não é que a gente não cria amplitude, mas a gente sai do tiro de canhão. A gente gosta de tiro de sniper aqui. Tiro de sniper. E como que isso se encaixa no marketing de influência? Então, assim, ao fazer uma campanha, automaticamente você já coloca um boost. Em qual momento é acionado isso? Então, na verdade, cada campanha é uma campanha, né? Tá. O boost, como eu falei, como a gente usa as plataformas de mídia digital convencional, a gente tem as mesmas possibilidades de objetivos primários das campanhas. Então, eu tô aqui tentando ampliar para gerar mais alcance, ou seja, impactar mais número de pessoas, ou impactar impressões, ou impactar cliques. Hoje na Squid, a gente não faz isso de forma automática, porque a gente entende que cada caso é um caso. Mas até um dado pra gente olhar essa crescente de comportamento, até o ano passado, a gente tinha em média 10% das campanhas que a gente rodava usavam um boost. Hoje a gente já passou dos 50%. Por quê? Porque as marcas entenderam. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a CMO de um grupo de beleza, até aqui dentro da Squid, bem grande do universo de beleza. E ela falou assim pra gente, né? Mari, pra mim, o marketing de influência não faz mais sentido sem o impulsionamento, sem a mídia. Porque a gente investe muito nisso, porque a gente acredita muito nessas pessoas. E aí, a gente não pode se dar o luxo de não ter controle de onde a mensagem que a gente tá pagando e que a gente tá acreditando vai chegar. A gente precisa disso. Essas pessoas, elas não são escolhidas ao acaso. O trabalho de um CS ali, de um Customer Success, de uma equipe de casting, ela é primordial. Porque não adianta nada eu impulsionar se o casting não foi bem feito. Então, a gente vai olhar se o boost vale a pena, quando que ele vale a pena, para qual campanha que a gente vai aplicar, desde o momento da venda, desde o momento do briefing, né? Então, a gente hoje tá muito em contato com os executivos, né? Com a nossa equipe de venda. E desde a primeira conversa com a marca, a gente entende. Olha, o que é importante para essa marca?
Vamos trazer para ela a importância da gente ter esse controle da entrega? Vamos falar para ela que ela tá contratando X pessoas e que a gente vai chegar em 50 vezes mais, porque esses são os números. Uau! A Boost, quando a gente aplica a Boost dentro de uma campanha, a gente tem uma rentabilidade, um aumento de entrega de no mínimo 10 e até 50, 60 vezes. Então, é uma rentabilidade muito grande. Isso é muito importante, porque no final do dia, a gente precisa fazer conta. E precisa entregar resultado, né? Precisa. E quais métricas se olha num Boost? O que você acaba olhando? Como que é dentro do marketing de influência? Tem o objetivo, né, dessa campanha, e vocês seguem o mesmo objetivo? Olham para a mesma métrica? Como funciona isso em questão de métrica? Normalmente a gente faz uma campanha alinhada com o objetivo macro do cliente, né? E a partir desse objetivo macro, a gente entende quais são as métricas que fazem mais sentido serem analisadas. Então, vamos de exemplos. Então, numa campanha de impressões, a gente vai analisar volume de impressões totais. A gente vai analisar frequência, porque a frequência, ela te dá o tom da campanha, né? Então, eu sempre falo, uma marca que ela é muito segmentada. O que ela tá precisando gerar nas pessoas? Eu preciso repetir o nome dessa marca várias vezes para ela ser lembrada? Ou não? Eu só preciso lembrar as pessoas que ela existe. Mas você alcança a frequência? Exatamente. Eu tô precisando apresentar essa marca pro mundo? Eu tô precisando falar com pessoas únicas ou não? Já é uma marca muito consolidada, muito tradicional, mas que ela é tão conhecida que às vezes a gente esquece. Então, eu não preciso bater nessa tecla ali, mostrar aquele conteúdo 5, 6 vezes para que ele seja fixado, né, na cabeça do público. Então, a gente normalmente faz o Boost alinhado ao objetivo macro da campanha, mas a gente também tem a possibilidade de entender o Boost como um aliado. Então, vamos pensar assim, tá? A gente contratou a Squid foi contratada para rodar uma campanha que tem como objetivo principal apresentar uma nova fragrância de um novo produto que já está consolidado. A gente apresentou, mas a gente percebeu que o conteúdo de 3 influenciadoras, além dele ter tido impactos muito bons quando a gente olha para awareness, ou seja, eles têm uma frequência que está dentro do que a gente espera, ele tem um CPM que está dentro do que a gente espera, ele tem um custo por alcance que está dentro do que a gente espera, ele também gerou um comportamento que já vai para um segundo passinho do funil. Ele também gerou muito acesso no e-commerce, por exemplo. Será que não vale a gente acionar o Boost para esses conteúdos para olhar para tráfego? Incrível. A gente pode fazer isso. E aí, o que acontece é que o Boost, ele traz novas possibilidades. Então, o Reels. O Reels é um formato que super funciona, a gente sabe disso. Tem uma entrega diferente, né? A informação oficial do Instagram, que hoje a gente tem 4 tipos de algoritmos diferentes. Então, a gente tem o algoritmo do Story, a gente tem o do Reels, a gente tem o do Feed, a gente tem o do Explorar. Cada um se baseia em dados diferentes para entender e traduzir isso em entrega dos conteúdos gerados dentro da plataforma. Mas o Reels não tem link. Então, o Reels é um formato que ele te ajuda a chegar em um monte de gente. Mas eu não consigo clicar em nada. Mas eu não consigo clicar em nada. Será que faz sentido? E se eu aproveitar todas essas pessoas que foram impactadas e dar a oportunidade para elas de um CTA ali, delas exercerem uma ação em cima daquele conteúdo? No Boost a gente consegue fazer isso. Então a gente consegue aproveitar e trazer novas adições, novas possibilidades, novos botões, novas possibilidades de ações da pessoa que está sendo impactada, para que esse conteúdo ele consiga gerar outros tipos de resultados. Isso vale para o TikTok. O TikTok é uma plataforma que não tem link. O TikTok é uma plataforma que tem um formato ali parecido com o Story, que ainda não é muito popularizado, mas que é uma plataforma essencialmente de vídeos curtos, que tem um alcance extraordinário, né? A plataforma, ela cresceu pautada nisso, né? As pessoas entendem que ali elas queriam ser mais vistas. Mas ela não é uma plataforma que organicamente entrega ações que passam ali de um like e de um compartilhamento. Então, a hora que a gente adiciona a Boost, a gente consegue ter essas novas possibilidades, dar novos sentidos, novos caminhos pros conteúdos que a gente produz. Então, só para encerrar e falar das métricas que você perguntou essencialmente, cada formato de mídia que a gente usa e cada objetivo determina quais são as métricas que são mais importantes. Resumidamente, numa campanha de impressão, a gente vai olhar para impressões totais, a gente vai olhar para CPM, essencialmente. Numa campanha de alcance, a gente vai olhar
para frequência, para pessoas únicas alcançadas, para Legal. custo por alcance. Numa campanha de cliques, de tráfego, a gente vai olhar para CTR, a gente vai olhar para CPC. A gente já sai um pouco ali da frequência, porque as pessoas que a gente está procurando precisam ter comportamentos diferentes. E assim vai. Então, o Boost, ele nos permite ter todas as métricas disponíveis do marketing digital como um todo. A gente tem cada vez mais métricas, então a gente consegue analisar retenção do vídeo para entender engajamento, para entender como é que tá esse comportamento. Uma coisa que é muito legal quando a gente tá falando de dados é que eu trabalho com marketing digital aí, vai fazer quase uma década já, apesar de ser muito nova. E Cresceu junto, né? Iniciou cresci junto, menina. Foi uma coisa assim, há quase uma década. E é normal no mercado que o seu CPM, né? Então, o seu custo por 1.000 pessoas alcançadas de um banner ali no Google, ele seja barato, ele seja super baixo. Mas também é normal que o engajamento em cima disso seja baixíssimo. Tá. Quando a gente olha para Google, quando a gente olha para Boost, me desculpa, a gente teve cases de sucesso, a gente teve campanhas onde a taxa de engajamento de uma mídia foi acima de 55%. Então, assim, não é só o impulsionar para pessoas que não faz sentido. Então, quando a gente impulsiona para pessoas que realmente fazem sentido, as pessoas engajam com aquilo. Não é uma mídia publicitária, com aquela cara de publicidade até mais antiga, né? Que é aquele essencialismo de uma interrupção. Não, você já segue aquele influenciador, você já gosta da linguagem dele ou de pessoas parecidas. Você já tem um interesse genuíno no que essa pessoa tem para falar. Você não deixa de engajar só porque tá escrito um patrocinado ali em cima. Entendeu? Muito legal. Então a gente ganha da mídia convencional nisso. A gente ganha na assertividade, a gente ganha na qualificação, a gente ganha no engajamento. E pro cliente a gente também ganha muito, porque a gente rentabiliza muito para ele. Entrega bons resultados, né? E ele acaba... E até assim, pensar em resultados, eu queria saber se tem case. Se algum case que você pode citar, que foi, cara, extraordinário, que o cliente tenha gostado, quais foram as métricas aí que extrapolaram, por quê, o que vocês fizeram com essa ação pra virar um case? Nossa, a gente tem construído cases incríveis. Eu sou uma mãe orgulhosa, né? Porque Boost é um filho pra mim, então eu sou uma mãe muito orgulhosa. Mas eu acho que os dois que se destacaram nesses últimos meses, assim, a gente tem um do setor de varejo, onde a gente tem uma marca muito grande por trás e que tinha uma visão até um pouco dura de como se deveria fazer impulsionamento e como se deveria trabalhar com marketing de influência. Então, assim, eu quero fazer, mas se o meu clique custar 1 centavo a mais do que eu posso, pra nós não vale a pena. Então, e aí foi um desafio enorme, porque é uma marca gringa, né, que veio conversar com a gente. E a gente já tá, acho que na 7ª ou 8ª renovação, o investimento em Boost já aumentou, acho que 60% a 70%, porque deu muito certo. Porque eles conseguiram trabalhar com marketing de influência, que era importante pra eles, e eles conseguiram fazer com que o marketing de influência entrasse no budget deles do jeito que eles precisavam que isso acontecesse. Conseguiu que a gente entregasse as métricas que eles precisavam, e a gente conseguiu entregar as otimizações que eles precisavam. E é uma marca que ela volta o tempo inteiro. Ela volta o tempo todo. Uma marca gigantesca e que a gente consegue falar o tempo todo. Acho que foi um dos primeiros grandes cases da área. Se transformou em contratos muito grandes. Mas mais do que se transformar em contratos muito grandes, a gente tem um cliente que tá muito feliz. E muito continua, né? E é pensar no resultado real que ele precisa alcançar. É estar junto com esse cliente, né? Uma parceria de chegar no que ele precisa, de entender quais são os próximos passos, renovar, cliente feliz, marca crescendo. Então, é incrível isso. Incrível, e a gente consegue gerar dados reais, né? Porque o que acontece é que nesse mundo, e aí eu acho que a Squid veio lá atrás com um propósito muito grande de trazer confiabilidade para dados quando a gente fala de marketing de influência. Porque a gente vivia num mundo onde o marketing de influência já era uma bomba, era uma coisa incrível, e a gente vivia de
print dos analytics das pessoas. Ou, pior ainda, empresas colocando estimativas. Isso. Isso daqui deve alcançar tanto, deve ter tanto. Mais ou menos. Mais ou menos. E a Squid traz o dado real, né? A gente traz o dado real. E o Boost conversa muito com isso, né? Então, a gente tem ali os relatórios que a gente consegue tirar da própria plataforma. A gente consegue fazer um cruzamento de dados muito grande. Por conta das APIs que a gente tem e por conta desse DNA da Squid, que é de tomar decisões assertivas baseadas em dados reais, não em estimativas, em achismos, nisso e naquilo. E eu acho que o Boost, ele é muito interessante quando a gente fala de dado real, porque eu saio disso de, o meu bench não é o mercado de moda. Não. O meu bench é o mercado de moda que já fez campanhas dentro do marketing de influência, que estão dentro da mesma categoria. Então, a gente não te compara com todo mundo. A gente te compara com você mesmo, porque a gente consegue, né, quando a gente tem uma recorrência de campanha, analisar a crescente dos resultados que a gente entrega, mas a gente te compara com outras marcas parecidas dentro do segmento, dentro do marketing de influência, dentro dos dados que a Squid tem, dentro de mais de 180 mil influenciadores que a gente tem dentro da base e como as pessoas se comportam no relacionamento com esses influenciadores. Então, Boost não existe sem dados, Boost é pautado em dados. E a gente usa a humanidade do conteúdo, essa parte mais humana mesmo, Sim. né? Mais tocável, assim. Ela vem do influenciador. Aqui a gente fala de verdade. Então, eu sou a clássica pessoa que era horrível de matemática, química e física no colegial. E hoje é só continha. E hoje só faz planilha, né? E trabalha aí, graças a Deus, numa plataforma que tem esse DNA. Porque, pra mim, sempre foi muito importante passar a verdade, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa muito analítica, apesar de não ter gostado. Virginiana, né, menina? Nunca ter gostado muito da matemática, mas sou virginiana. Pra mim, é importante ter a certeza que a gente tá levando pro cliente um dado que a gente de fato confia. Que a gente tá levando pra ele a melhor estratégia, porque a gente teve a possibilidade de analisar os dados reais que as campanhas geraram até agora, e a gente tem confiança nisso, e a gente conseguiu gerar uma análise e toda uma inteligência em cima desses dados pra entender a melhor estratégia pra ele. E aí, olhando pra isso, eu te levo pro segundo case, que foi um case maravilhoso, né? A gente teve um case agora recente, olhando aí já mais pro mundo da beleza, skincare pra ser mais específica. E era um cliente que tava meio cético, né? Não acreditava mais, não quero trabalhar com isso mais. O marketing de influência não tá muito funcionando pra mim. E aí, a nossa equipe, a gente trabalha todo mundo muito junto, né? A Squid tem isso. E aí, uma gerente, né, que atendia eles, me chamou, falou, Mari, vamos apresentar o Boost pra eles? A gente faz uma amostra, a gente mostra uns resultados que a gente teve, uns cases, vamos tentar? Vamos tentar. Começamos com um budget, tá? E na época, posso falar números? Pode. Começamos com um budget de 50 mil. Tá. Pra testar. Pra ver se funcionava. Esse budget, no segundo contrato, passou do $500 mil. Uau! E aí, foi uma empresa... eles gostaram muito do Boost. Foi uma coisa, assim, incrível. Porque eles tinham plataformas internas e objetivos internos deles de market share, né? Então, foi uma campanha totalmente pautada em awareness. Então, eles tinham ambições muito grandes de market share. E aí, ainda por cima, aconteceu uma fatalidade que eles tiveram que trocar as agências que atendiam eles. Isso fez com que eles ficassem sem a mídia convencional por um tempo. E aí, eles conversaram com a gente e falaram, pessoal, a gente vai estar só com Boost. Será que dá? Será que a gente não vai cair na percepção do mercado? Será que a gente consegue se manter em alta, se manter relevante? E aí, com uma verba infinitamente menor do que quando a gente tem todas as métricas de mídia ligada, né? Todo Google funcionando, tudo funcionando. A gente bateu o histórico de market share da empresa em 3 meses. Só com Boost. Então, assim, foi um case incrível. Não preciso nem dizer que a cliente estava sorrindo de orelha a orelha. E esse aumento de investimento, eu acho que é muito importante a gente falar isso. A Squid não é o tipo de empresa e Boost não é o tipo de ferramenta que pressiona para você precisa comprar essa solução e você precisa ter um contrato robusto desde o começo. Não.
A gente é muito verdadeiro e transparente em todas as soluções que a gente tem. Então, a marca começou testando. Vamos testar junto. Vamos testar junto. Vamos nessa. Quando esse budget passou do $500 mil ali em um mês e segue crescendo, a gente não teve que ir lá e falar, olha, vamos investir 100 vezes mais, 10 vezes mais. Não, a cliente veio e falou, tá o meu dinheiro, querida. Porque eu quero mais esses resultados. esse é o resultado que você me dá, toma o meu dinheiro. Porque é isso. Porque é uma entrega real, é uma entrega palpável. Os números não mentem, tá? Então, assim, eles tinham, né, essa empresa específica tem uma ferramenta para avaliar a market share lá, internamente. E aí, quando a gente foi pra reunião, né, com um mês ali de campanha, já nesse novo ciclo mais robusto, depois desse teste inicial, ela falou, cara, a gente bateu todos os recordes. A gente nunca teve um percentual tão alto. Que incrível. E a gente tá com tudo desligado. A gente só tem vocês. Então, assim, é uma ferramenta que realmente construiu cases muito legais. É uma ferramenta que tá crescendo, é uma solução dentro da Squid que tá crescendo muito. E que tá crescendo na mesma movimentação do mercado, né? Então, o mercado, ele precisa disso. Já foi o tempo que só o orgânico dava conta. Já foi o tempo que dava para confiar numa entrega que não estava na nossa mão. O dinheiro que as marcas têm, o investimento ali, tanto para branding como para performance em si, eles mais do que nunca precisam se mostrar reais e valiosos. Eles precisam entregar. A gente não tá num momento que tá dando para brincar com o dinheiro. A gente não tá. Então, acho que os clientes, eles confiam na Squid porque eles veem a transparência, eles veem a realidade e os dados são palpáveis. Tá ali, a gente entrega dado o tempo inteiro e todas as nossas soluções conversam com isso. E o bicho não podia ser diferente, não tinha como ser diferente. Incrível. E Mari, assim, acho que a gente tá, infelizmente, chegando ao fim. Eu tenho a última pergunta aqui, que eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente gosta de saber. Eu adoro já entender o que eu não posso errar. Entendi o que entendi como fazer, em qual momento contratar. E o que eu não posso fazer? Os erros que você já viu. Cite 3, assim, ó, que já aconteceu e fala, cara, não faça isso. Pelo amor de Deus. Cara, quando a gente fala de boost, mais especificamente... Isso. E relacionado ali o boost com o marketing de influência, o que você vê aí que já deu de errado, ou já de uma análise, ou de um querer de cliente que bateu o pé querendo aquilo, e no final a gente foi ver que não deu certo. Eu acho que os erros de boost, eles têm muito a ver com os erros do marketing de influência no geral. Então, como eu falei, a nossa comunicação em boost, o impulsionamento, expandir uma comunicação, só serve se ela for assertiva. Então, a partir do momento que uma marca quer robotizar um influenciador, quer transformar ele numa coisa que ele não quer palpitar demais no conteúdo que ele vai produzir, esse conteúdo ele não performa bem organicamente, e a hora que a gente expõe ele pra muito mais gente, ele não vai funcionar. Então, essa produção de conteúdo livre, né, dá de fato esse voto de confiança pro influenciador, é número 1. O segundo é confundir a gente com a marca de mídia convencional, com o formato de mídia convencional. Não dá pra confundir. A gente já teve cliente que virou e falou assim, não, mas ó, vocês não vão impulsionar, então vamos pôr um fundo, um banner no fundo? Vamos... Não, nós não vamos. Não. Nós não vamos, não. Nós não vamos porque não vai funcionar. Então, assim, nós somos uma solução incrível, que traz resultados maravilhosos, desde que você deixe o influenciador e o casting e todo o resto trabalharem da melhor forma possível. Então, os erros que estão atrelados a fazer a nossa estratégia não funcionar, eles estão atrelados ao marketing de influência no geral. E acho que o terceiro não é só porque eu coloquei um valor em mídia ali pra gente gerar um resultado maior, mais abrangente, falar com mais gente, que eu vou esperar resultados diferentes. O que eu quero dizer com isso? O influenciador, ele não é vendedor da sua marca. A gente sabe disso, organicamente falando, né? Claro que tudo depende do que para que ele foi contratado, do objetivo do formato, ali, formatos, etc. Com certeza. Mas não adianta você virar pra mim e falar, vamos rodar uma campanha de alcance? E depois me ligar e falar, então, mas o meu ROI foi abaixo do que eu esperava. Então, menina, mas era uma campanha de topo de funil? Como é que a gente tá olhando pra ROI nesse momento? Então, o cliente ter clareza de
dos KPIs que ele quer olhar, as metas que ele tem internas, né? Exato. E entender qual momento e o que cobrar disso. Porque realmente não dá pra fazer uma campanha topo de funil e esperar o resultado de final de funil. Exatamente, não dá pra fazer uma campanha, eu acho que você resumiu muito bem. E também não dá pra fazer uma campanha de impressão e querer um volume de cliques extremamente alto. Então, a gente precisa ter coerência. Coerência nos objetivos que a gente tem, coerência nos dados que precisam ser analisados, coerência no conteúdo que foi produzido. Acho que a coerência é a palavra-chave, né? Coerência, bom senso, discernimento, entendimento de mídia. Entendimento de mídia pode ficar comigo, tá tudo bem. A gente explica. A gente ajuda. A gente ajuda. Mas é isso. Mari, obrigada. Foi uma aula aqui, gente. Acho que quem não entende de mídia começou a entender agora. E se tem dúvida, manda pra gente nos comentários. Quem tá assistindo a gente pelo YouTube, manda nos comentários aí, porque a gente pode pedir a Mari Caldereiro pra responder lá. Com A certeza. gente ajuda vocês a entender mais sobre isso. Acho que é um assunto em pauta que é, cara, incrível pras campanhas, incrível para os clientes que já estão talvez até maduros e que querem alavancar os seus resultados, né? Com certeza. Pode contar muito ali com a Squid, com você. E me fala onde que podem te seguir, ó, LinkedIn, Instagram. Fala aí pra gente. Tá bom. Sobre as dúvidas, primeiro, deixem as dúvidas, gente. Não só eu, mas tem uma equipe maravilhosa. A gente dá conta, a gente responde tudo que precisar. Acho que, nossa, eu podia ficar aqui horas, 5 né? dias 5 dias. falando Tem tanta com você coisa sobre de uma... isso. De uma pergunta a gente vai pra outra, uma coisa Exato. maravilhosa. Mas Mari Caldereiro em todo lugar. Tá bom. Inclusive as pessoas às vezes nem sabem que eu chamo Mariana. É Mariana, tá? Porque como tá Mari em todo lugar, ninguém acha. Mas é Mari Caldereiro em todas as redes sociais. Perfeito. E você que quer continuar acompanhando a gente, estamos no Spotify e também no YouTube. E vai ter mais. Você já sabe quem é o próximo convidado, Mari? Eu não sei. E eu também não vou contar. Fica aí, acompanha, porque tem coisa muito incrível que a gente vai trazer. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.